Fórum Imobiliário. Um oferecimento Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. OAS, inovação e solidez do tamanho dos seus sonhos. À Tarde, o classificados que mais vende na Bahia. E José Alberto Imóveis. Bom dia! Domingo, dia 31 de julho. O programa Fórum Imobiliário está começando agora. Mesa Redonda. Bom dia, meus amigos. Hoje o nosso quadro é o Mesa Redonda e nós vamos aqui falar sobre um assunto para nós corretores de imóveis muito importante. Vamos falar sobre privatização dos cartórios extrajudiciais. Aqueles que a gente precisa para fazer escritura, para tirar certidão e para reconhecer firma e tudo mais. Que a gente sabe, você sabe, eu sei, o tempo que a gente perde hoje quando necessita ir a um cartório. E a gente necessita de ir todo dia que a gente trabalha com eles. É vital o cartório para a gente, é vital no exercício da nossa função. E convidamos hoje o doutor Augusto Aras, que é advogado, é mestre em Direito Econômico, doutor em Direito Constitucional, ex-representante do Ministério Público Federal, aqui para a gente falar sobre, que está envolvido com o tema, para a gente falar aqui sobre a privatização do cartório, se vai sair, se não vai sair, se não sair, melhore, mas pelo menos que se faça alguma coisa. Doutor Augusto, bom dia. Bom dia. É um prazer estar com o senhor aqui. E eu vou fazer aqui um rapidinho. Nós tivemos aqui alguns programas atrás com Maria José, que ela é presidente do Simpojude, né, do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário. E discutimos, falando uma série de coisas, e fica no ar uma coisa. A gente quer saber quem é que não quer que os cartórios sejam privatizados. Ela disse de alto e bom tom que era o Tribunal de Justiça. Eu sei que não é fácil se responder assim, simplesmente é ou não é, porque claro que existe de todos os lados uma série de justificativas, de argumentações que fazem com que até se fique uma dúvida nisso. Agora eu pergunto ao senhor, que eu sei que está muito por dentro do assunto, o que é que está acontecendo, doutor, que não privatiza ou não melhora? Bem, bom dia, Zé Alberto, bom dia, senhores telespectadores. Inicialmente agradeço a produção pelo convite. É uma honra para a gente. E tento aqui fixar alguns pontos. A Bahia é o último estado da federação a passar por um processo de privatização das serventias extrajudiciais, que são os nossos tabelionatos, os nossos ofícios de registro de imóveis e que certamente permeiam toda a vida dos corretores de imóveis. E na Bahia, a situação da estatização remonta à década de 60. Desde aquela época que já há um processo de oficialização e que, literalmente, levou a Bahia a chegar aos nossos dias como o último estado a tentar solucionar o grande problema que se transformaram os cartórios da Bahia. Ora, por que esse problema? Porque os dados oficiais revelam que os cartórios extrajudiciais arrecadam por ano, e assim foi em 2010, em torno de 140 milhões de reais brutos. Este valor arrecadado diretamente pelo Tribunal de Justiça deveria ser reinvestido na atividade dos próprios cartórios extrajudiciais. Ou seja, se esses valores viessem sendo revertidos para a mesma atividade, nós queríamos certamente mais servidores, melhores instalações, equipamentos modernos de informática, equipamentos modernos de reprografia e de digitalização. Ou seja, nós teríamos, ainda que oficializados, estatizados, de fato, serviços à altura da comunidade baiana. Mas não é isso que ocorre. Essas verbas são destinadas pelo Tribunal de Justiça, provavelmente para outros serviços que não são
as das serventias extrajudiciais, e com isso nós temos literalmente o sucateamento em 40 anos de toda a estrutura cartorária extrajudicial da Bahia. E daí porque nós estamos a cada dia com a imprensa mostrando o sofrimento da comunidade baiana, que muitas vezes chega às 10 da noite para pegar uma senha e no outro dia já não tem mais senha. Isso é muito ruim, Zé Alberto, por uma razão muito simples. Isso atravanca, isso atrasa, isso dificulta o fluxo de capitais que ocorre, cuja circulação se opera necessariamente através de documentos públicos, desde um simples reconhecimento de firma, autenticação de uma fotocópia, até mesmo a lavratura das escrituras públicas de compra e venda, ou mesmo eventualmente de outros documentos relevantes, para propiciar que a nossa economia seja pujante. E esse fato é muito importante porque nós já temos, assim, situações deploráveis que depõem contra o Estado da Bahia. Por exemplo, temos conhecimento que a FEBRABAN lançou um programa de Praça Segura. E a Praça Segura é aquela em que os cartórios de protestos estão aptos a receber e a cumprir com agilidade os protestos, a realizar os protestos de quem não paga suas dívidas em dia. E a Bahia não se encontra dentre esses estados tidos como Praça Segura. Isso significa dizer que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça declarou que, para efeito de protesto, o título pode ser protestado em qualquer estado, e com isso a Bahia não só perde receita, mas mais que isso, a Bahia é um estado desprestigiado por não figurar entre as praças seguras para atender a comunidade. Tudo porque não existe um serviço, as serventias extrajudiciais não atendem à demanda, criando um obstáculo veemente e evidente para a nossa circulação de riqueza e crescimento do nosso estado. Mas onde entra a privatização? A privatização tem dois aspectos. O primeiro é um aspecto constitucional. O Constituinte de 88 estabeleceu que enquanto os cartórios judiciais, aqueles em que os juízes cíveis, criminais, trabalhistas, da Fazenda Pública exercem sua magistratura, tem sempre um escrivão, um oficial de justiça, serventuários ali disponíveis. Para estes, a Constituição determinou que todos fossem oficializados ou estatizados. Mas essa mesma Constituição determinou que as serventias extrajudiciais fossem exercidas em caráter privado por delegação pública, ou seja, fossem privatizadas, embora esse serviço passe pelo controle e fiscalização permanente dos poderes públicos, especialmente da Corregedoria, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. Doutor Augusto, nós vamos a algum rápido intervalo e a gente vai voltar falando em acontecendo a privatização, o que é que muda nesses cartórios. Se melhora, se piora, se os custos aumentam ou se não, ok? A gente volta em um minuto. Estamos apresentando Fórum Imobiliário, a TV do Corretor. Voltamos a apresentar Fórum Imobiliário, a TV do Corretor. Mesa Redonda. Bom, de volta do nosso intervalo, nosso Mesa Redonda aqui, estamos falando sobre cartórios, sobre privatização dos nossos cartórios, que eu sei que para você, corretor de imóveis, é muito importante, e para você também. Você, telespectador, que eu sei que um dia já foi reconhecer uma firma no cartório e chegou lá, perdeu o dia todo. Nós estamos falando sobre isso aqui. Estamos com o doutor Augusto Aras, que é professor da Universidade de Brasília, tá certo? É doutor em Direito Constitucional, é mestre em Direito Econômico, então o homem entende disso tudo aí, está nos falando aqui sobre essa parte de privatização de cartório. E eu deixei uma pergunta seguinte. Fatalmente, acredito, doutor, que os nossos cartórios irão ser privatizados. É constitucional, é uma coisa, é obrigatório. Se é constitucional, é obrigatório. Então eu quero saber, eu perguntei a ele o seguinte, havendo isso, efetivando essa privatização, o que é que muda nesses cartórios? Vai melhorar, vai piorar, vai ficar mais caro, mais barato? A população vai sofrer menos? Nós, corretores de imóveis, vamos ter mais agilidades? O que é que isso vai acontecer, doutor Augusto, na visão do senhor, que eu sei que vai acontecer? Bom, nós sabemos que há manifestações
da Assembleia Legislativa em prol da privatização. O que hoje a Comissão Especial da Assembleia Legislativa está fazendo é percorrendo os 5 estados da Federação para colher experiências acerca de como ocorreu esse processo de privatização para trazer essa experiência para a Bahia. Ora, a privatização como um fato e um direito, ela é irretorquível, ela precisa ser implementada na Bahia. Todavia, a modalidade é que vem sendo discutida. A ideia primordial que vem de manifestação de todas as comunidades interessadas no assunto é no sentido de que a privatização se faça com direito de opção dos atuais titulares pela permanência no cargo de titular dessas serventias extrajudiciais. Mas há uma proposta conciliatória. Essa proposta é no sentido de que esse direito de opção seja manifestado num período de 4 anos, de maneira que quem tenha mais de 15 anos de serviço nos cartórios e menos de 20, tenha 1 ano a partir de 2012 para fazer a opção. Quem tenha menos de 15, mais de 10, a partir do 2º ano. Quem tenha menos de 10, mais de 5, a partir do 3º ano. E quem tenha menos de 5 anos, a partir do 4º ano. Com isso, nós queríamos uma fase de transição para que todos os nossos serventuários extrajudiciais pudessem se preparar para uma nova gestão, porque os cartórios passam a ter uma gestão privada, terão que, literalmente, contratar pelo regime seletista os seus escriturários, os seus escreventes, os seus auxiliares, os seus colaboradores, terão que adequar-se eletronicamente aos novos meios de comunicação, de arquivos e de reprografia, e, com isso, terão que estabelecer sistemas de gestão, sistemas que possam operacionalizar essa gestão. Evidentemente que isso não será problema na Bahia, porque existem em todo o Brasil já uma experiência acumulada. Em Brasília, por exemplo, eu digo que eu não perco mais do que 3 minutos para entrar e sair do cartório para autenticar uma fotocópia ou para reconhecer uma firma. Aqui são 3 dias. Pois é. Outra coisa, a questão do custo do serviço. Dizem que a Bahia tem a 4ª menor tarifa do Brasil, ou seja, a Bahia é o 4º maior estado da federação e teria a 4ª menor tarifa, diga-se, oficial do Brasil. Ora, não adianta o cidadão pagar R$ 1,80 para reconhecer uma firma e pagar R$ 50 para um despachante ou um terceiro, que nós não devemos mencionar nomes aqui, para fazer o mesmo serviço. Ou seja, ele vai pagar R$ 48,20, provavelmente de propina, para poder obter uma certidão. Isso não é bom, por quê? Porque os titulares atuais são servidores da justiça, eles não recebem esse dinheiro. Esse dinheiro não entra para os cofres públicos, nem vai para o Tribunal de Justiça. E o pior, essa atividade informal e ilícita fomenta outras situações que repercutem em falsidade de documentos, alimenta e retroalimenta ilicitudes que nós não devemos estimular. Então, a privatização não só irá otimizar o atendimento à comunidade, como irá fomentar a circulação de riqueza, tornando rápidas os negócios imobiliários, e mais que isso, irá propiciar um serviço de qualidade capaz de documentar e conferir segurança jurídica a todos os baianos, que é o que nos falta na atualidade. Mas, doutor Augusto, eu acho que a gente tem que analisar todos os ângulos da coisa. Nós temos aí no interior aquele cartório lá de um distrito que não rende nada. Será que alguém vai querer ser o proprietário desse cartório? Bom, para isso, Zé Alberto, que existe o fundo de compensação. Através de um fundo de compensação, os grandes cartórios irão contribuir com percentuais para que esses valores recolhidos custeiem minimamente as serventias, especialmente as de registro civil, aquelas que são obrigadas a fornecer certidão de nascimento gratuito, certidão de óbito gratuito para as pessoas carentes. Então, esse fundo de compensação irá manter essas serventias deficitárias, com uma peculiaridade importante
Dentro destas serventias deficitárias, teremos um piso para remunerar o titular dessas serventias. Hoje fala-se num piso de R$ 2.700. Ora, Zé Alberto, nas nossas comunidades mais carentes, distantes do hinterland baiano, nós teremos alguém ganhando R$ 2.700. Imagine quanto é que isso significa do ponto de vista econômico. Quantas pessoas naquele município, além do prefeito, ganhará mais de R$ 2.700? Então, esse o que o senhor falou aí em relação, seria quase um tipo de subsídio, né? Exatamente, mas não público, privado. Privado. Esse dinheiro será retirado dos grandes cartórios que irão, na verdade, custear aquelas serventias deficitárias. Então, ninguém perderá nada. Pelo contrário, pelas últimas reuniões ocorridas no interior da Assembleia Legislativa, inclusive contando com técnicos muito competentes, sérios, do próprio Tribunal de Justiça, já se sabe que os dados técnicos obtidos pelo próprio tribunal recomendam que a privatização, em nenhuma das modalidades aqui propostas, poderá causar prejuízo a quem quer que seja. Ao contrário, no percentual mínimo de 20% do fundo de compensação, significará que o tribunal receberá de forma líquida por ano 70 milhões, no menor dos percentuais, enquanto que hoje o tribunal recebe 140 bruto para financiar todos os serviços. Vai querer privatizar? Não. Pois é. Então, na verdade, a privatização por qualquer das modalidades já apreciadas no âmbito da Assembleia Legislativa, ela é positiva para o governo do Estado, que não terá que arcar que não terá que contribuir com nenhum valor. Será útil para o próprio Tribunal de Justiça, que terá um acréscimo de receita líquida, sem nenhuma despesa. Será boa para a comunidade e será bom para os titulares do cartório, que, a depender do seu grau de empreendedorismo e de competência para gerenciar um cartório, que é um ente que atua por delegação pública, poderá atender a comunidade, como nós já somos atendidos hoje nos outros estados, e vamos recuperar também a honra do estado da Bahia, que vem sendo vilipendiada quando nós temos milhões de reais desviados para São Paulo e Rio de Janeiro nos protestos de título. Doutor Augusto, agora o que eu acho interessante é que só a Bahia hoje tem os cartórios extrajudiciais estatais. E ainda precisa um bocado de deputado ficar andando por aí, por todos os estados, para ver como é que faz? Precisa isso, doutor? Zé Alberto, me permite elogiar os deputados. Na verdade, toda a comunidade cartorária reclamou porque não foi votado para no dia 5 de julho último. Eu digo a você e à comunidade que nos assiste que foi um ato de prudência, porque o projeto só chegou agora a conhecimento dos deputados. Os deputados passaram 2 anos discutindo um projeto sem que tivesse uma compreensão aprofundada do tema. Então, essas visitas, certamente, pelas notícias diárias que chegam de todos os gabinetes desses deputados, revelam que eles compreendem que, sem privatizar, com direito de opção, nós não teremos a solução do problema na Bahia. Doutor Augusto, não é muito fácil para a sociedade entender exatamente essa situação. O país todo o país, não existe um estado onde os cartórios sejam estatais. Só a gente aqui. Então, só a gente sofre, mais uma vez, mostrando que você, quando depende de um serviço estatal, você sofre muito e bastante. Eu agradeço muito ao senhor, tá certo? Agradeço muito porque eu sei que esses esclarecimentos vão fazer com que nós, corretores de imóveis, a gente tenha até um pouco mais de paciência em saber que é necessário que a coisa seja feita com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de vamos dizer assim, até de conhecimento em relação aos outros. Eu brinco quando falo do turismo dos deputados, mas é sabendo que hoje, mesmo todos os estados, eles sendo privatizados, eu acho que existem diferenças vamos dizer assim, de atuação de cada um e de outro, onde em alguns estados eu acho que os cartórios funcionam melhores do que em outros estados. Então eu agradeço muito ao senhor por esse esclarecimento. Obrigado. E tenho certeza que nossos telespectadores também agradecem por isso. E já de antemão o convido aqui para a gente falar sobre outros assuntos aqui do nosso mercado imobiliário. Agradeço a produção, agradeço ao Zé Alberto e a todos os telespectadores que nos ouviram
E posso dizer que contem conosco, porque a nossa pretensão aqui é contribuir para mais um exercício de cidadania, que é preservar a qualidade do serviço público prestado a todos. Obrigado aos senhores. Ok, muito obrigado e até o próximo domingo. E o programa de hoje fica por aqui. Uma excelente semana para você e até domingo que vem. Tchau! Fórum Imobiliário, um oferecimento Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, OAS, inovação e solidez do tamanho dos seus sonhos. À tarde, o classificados que mais vende na Bahia. E José Alberto Imóveis.